A acusação de boicote de rádios a Bolsonaro é gravíssima e geraria desequilíbrio, afirma João Roma. Deputado federal também falou sobre apoio do presidente da região Nordeste e detalhou as expectativas da campanha da Bahia na reta final da corrida presidencial. João Roma foi ministro da Cidadania do governo Bolsonaro. Nesta terça-feira, dia 25, o candidato à reeleição Jair Bolsonaro PL visita os municípios de Guaranambi e Barreiras, da Bahia, para falar sobre apoio do presidente da região Nordeste e também sobre a reta final da corrida presidencial. O Jornal da Manhã da Jovem Pan News entrevistou o ex-ministro da Cidadania e deputado federal João Roma PL. O parlamentar comentou a recente acusação do ministro Fábio Faria, que revelou nesta segunda 24 que uma auditoria contratada pela campanha do presidente flagrou a ausência de mais de 154 mil isenções de rádio da campanha do presidente Bolsonaro, que supostamente não foram veiculadas, o que equivaleria a 53 dias de transmissão. É uma denúncia gravíssima. Nós já tínhamos alguns informes de pessoas que reclamavam e diziam que a propaganda não estava sendo veiculada. Fundamental nesse momento, já que o assunto está no âmbito judiciário, é instrumentalizar, pegar as clipagens disso e colocar comprovação disso. De fato, isso é muito relevante. No período eleitoral, cada candidato precisa ter paridade de armas. Isso é o que caracteriza o segundo turno, onde os candidatos têm tempo igual de rádio e TV, e isso é fundamental para o fortalecimento da democracia. É fundamental que isso se comprove, porque comprovando, nós teremos encontrando um grande desequilíbrio no processo eleitoral brasileiro. Nós estamos vivendo em um momento muito tenso. É fundamental que isso se comprove, porque comprovando, nós teremos encontrado um grande desequilíbrio no processo eleitoral brasileiro. Nós estamos vivendo em um momento muito tenso. Essa é uma das eleições mais importantes da história do Brasil, como também uma das mais acirradas. É fundamental que haja o fortalecimento das instituições através da implantação de uma justiça plena com regras claras. Está havendo muito desequilíbrio nesse processo eleitoral. O avanço de medidas que começam a atacar a nossa aspiração da liberdade, decisões que chegam a interferir em meios de comunicação. A Jovem Pan tem sido vítima disso e sentiu na própria pele as consequências que um acirramento como esse pode gerar dentro dos princípios da nossa nação, declarou o parlamentar. Roma também tem detalhes do esforço da campanha de Bolsonaro da Bahia para diminuir a diferença para o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, PT, da quarta maior eleitorado do país. O candidato petista teve 69,73% dos votos do estado, o equivale a 5,8 milhões, e mais que o dobro do atual presidente, que teve 24,31%, e o que representa cerca de 2,4 milhões de votos. O deputado se mostrou otimista frente aos dados das pesquisas que revelam uma crescente da campanha bolsonarista. Neste segundo turno, o candidato Lula ampliou 1% de vantagem na Bahia, enquanto Bolsonaro avançou 5% proporcionalmente. É uma grande diferença. Bolsonaro já saiu 25% para 29%. Acredito que para os 30% da Bahia, o que sem dúvida nenhuma vai diminuir a quantidade de votos entre Lula e Bolsonaro da Bahia no Nordeste. Na última eleição, a diferença de 1%, a diferença do primeiro para o segundo turno também foi vantajosa para o candidato Bolsonaro. Isso tende a se repetir na Bahia nesse segundo turno. O segundo turno é uma outra dinâmica de campanha especial aqui no Nordeste. As campanhas de deputados estaduais e federais exercem um grande magnetismo, uma grande estrutura do primeiro turno.
Agora fica mais claro para a população que deve discutir os projetos que cada candidato tem feito, como está o Brasil e o que cada um pretende para o futuro do Brasil. Acredita que nós vamos diminuir essa diferença de Bolsonaro para Lula no Nordeste? Estamos somando esforços e muitos prefeitos e parlamentares que no primeiro turno não manifestavam apoio ao Bolsonaro com receio de olharem a pesquisa e se influenciarem por isso, agora no segundo turno estão se manifestando. A campanha de Bolsonaro cresceu no Nordeste da Bahia, afirmou Roba. Também comentou a neutralidade de ACM Neto, União Brasil, candidato ao governo da Bahia, e disse que o político não quer se associar a Bolsonaro para não perder votos. Apesar da ausência do candidato ao palanque bolsonarista, o deputado reforçou que a ACM é o candidato apoiado pelo PL no estado e que demais políticas aliados ao ex-prefeito de Salvador estão com Bolsonaro no segundo turno. Na Bahia, nós declaramos apoio ao candidato ACM Neto, pois deixamos muito claro que o nosso adversário da Bahia no Brasil é o PT. Dessa maneira, colocamos com clareza que o candidato ACM Neto permanece na mesma tese do primeiro turno. Ele se mantém neutro perante a eleição nacional. Acho que ele tem receio e interpreta que tem uma parcela do eleitorado que vota no candidato Lula e que vota nele. Então, ele continua sem manifestar sua opinião sobre a eleição nacional. Da mesma maneira, nós estamos engajados e buscamos seguir nesse apoio e fortalecimento às bases. Hoje mesmo da Bahia, teremos presença de pessoas que estavam no palanque da ACM Neto do primeiro turno e que no segundo turno, passadas as eleições proporcionais, estavam se manifestando a favor do presidente Bolsonaro. Confira a entrevista completa no vídeo abaixo.